Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Queria chamar o irmão Gabriel para ele dar uma saudação. Ele vai ler um versículo, vai dar uma palavra. Irmão Gabriel, quem conhece o Bomber aqui? Eu fiz um desafio para ele, ele topou. Deus vai usar a vida dele agora, amém? É verdade. O cara, nós estávamos conversando ali, né? Aí falou, vou te chamar para fazer uma saudação. Eu vou dar um salve aqui para vocês. Porque é isso aí. Tô brincando. Abre... Cadê a Melissa? 2 Timóteo 4:7. Me desafiou, né? Aí vamos ler junto aqui. Aí. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu estava falando hoje para os meus discípulos, falei um pouco sobre Paulo. E não é o Constante, não. E tipo assim, algo assim que nesse cara que me chamou muita atenção, além de tantas outras coisas, uma das coisas foi a humildade que ele teve. Porque o mesmo Paulo que falou isso, não está aqui mais, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, foi o mesmo Paulo, no versículo 6 fala que eu cheguei na linha de chegada, eu sei que meu prêmio está esperando, é o mesmo Paulo que fala, considero tudo o que eu sei como esterco. Ou seja, tipo assim, a mesma pessoa que sabe o potencial que ele teve em Deus, ele sabe que tudo que ele tinha era nada. E esse Paulo, o mesmo Paulo disse assim, como que é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, assim, algo tremendo que eu vejo assim neles, é que eu falo assim, ó, se vocês não puderem imitar Jesus, pelo menos tenta me imitar, porque eu estou imitando ele. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é que a gente possa ter essa intimidade com Deus, para que a gente possa ter essa consciência de que Deus vai ficar feliz quando a gente chegar no final da nossa carreira, saber, não, Deus está feliz, porque eu sei que eu terminei, cheguei na linha de chegada, meu prêmio está me esperando, eu combati um bom combate. Mas que a gente possa ter também a humildade, mesmo sabendo que Deus vai nos glorificar, ter a humildade de que Deus é acima de todas as coisas e que nós não somos nada. Amém. É muito bom, é muito bom. Eu queria chamar aqui 2 jovens que se habilitam a um falar os livros do Velho Testamento e outro a falar os livros do Novo Testamento. Vamos lá, rapidamente, vamos lá. Vamos lá. Um fala o velho, outro fala o novo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos lá. Vem lá, Amabile. Vamos lá, Davi. O pessoal está te apontando aí. Você vai falar o novo ou o velho? O novo. Você vai ficar o velho então, irmão. Você começa primeiro. Vamos lá. Vixe, eu nem lembro a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, 6 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Zacarias, Malaquias, não é? Eu pulei. Ageus. O velho é grande, gente. Dá um desconto. Zacarias e Malaquias. Faltam uns 2, então. Dá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João. Judas e Apocalipse.
Uma vez eu era adolescente, um pastor da África veio pregar aqui, eu não lembro o nome dele, ele gostava da carninha rosa, né Jonas? Ele gostava do presunto, né? Eu lembro que, eu não lembro o nome dele, era Emanuel? Eu não lembro se é Emanuel. E ele um dia fez um desafio num culto de quarta, domingo, eu não lembro. Quem aqui sabe falar os nomes de cor de cada livro da Bíblia? E eu lembro que estava tendo teologia com o pastor Anésio, naquela época, e eles tinham o costume de cantar a musiquinha de Gênesis e Apocalipse, que é a musiquinha da teologia que a Janete ensina. E eu lembro que um monte de gente levantou a mão, e aí ele perguntou de novo, quem aqui poderia vir aqui na frente? Aí só eu levantei a mão, aí eu fui, aí eu falei assim, eu não sei falar, né? Posso cantar? Aí eu cantei de Gênesis, Apocalipse, e entreguei o microfone para ele, virei as costas, ele segurou no meu ombro, este jovem banhou o meu coração com a unção de Deus. Aí me deu R$10. Então, depois vocês me procuram que eu vou pagar uma coca para vocês. Eu vou o seguinte, eu vou premiar vocês depois, vamos ver o que eu posso fazer. É muito bom você saber manejar bem a palavra de Deus, amém? Quantos aqui sabem cantar a musiquinha? Quem aqui já fez teologia, levanta a mão. Quem não fez, faça. Mas antes de fazer teologia, faça primeiro o discipulado, amém? É importante que você faça o discipulado, tenha uma base para que você possa chegar na teologia preparado, porque a teologia ela aborda assuntos mais profundamente, e o discipulado ele vai te dar uma base para você chegar na teologia e não ficar voando na maionese, amém? Semana passada quem que pregou? O Joe. Era pro Jair ter vindo, eu não sabia, Jonas, era pro Jair ter vindo, né? Aí não deu certo também, ficou para esse sábado. Aí não deu certo de novo. Aí o Samuel me ligou, era de manhã, né, o Samuel? Era umas 11 horas por aí. Renato, o Jair vai ter que ir para São Simão, você não topa não? Eu falei assim, pode, eis-me aqui, vamos lá. Eu tô igual o Homem de Ferro, quando ele está preso, no terceiro filme dele, Homem de Ferro, que ele está preso. Aí a armadura dele está lá no celeiro, na casa do menininho, presa. Aí de repente ele está lá, na cena de ação, correndo o risco de morrer, né? E de repente a armadura dele, agora! E a armadura dele não vem, A palavra de hoje já está desse jeito. Eu estou na cena de ação aqui e a palavra está vindo. Mas o importante é que dá certo, o importante é que ele sai vencedor. E eu tenho certeza que aquilo que Deus separou para você vai ser tremendo. O Samuel fez uma oração aqui muito séria. Foi breve, foi rápida, mas ele falou sobre abalar a gente, mexer com a gente, sacudir a gente. Você está disposto a sair daqui dessa noite abalado, mexido, confrontado? Talvez a palavra que eu vou trazer para vocês seja um pouco desconfortante, não seja confortável, mas foi o que Deus ministrou no meu coração, Deus ministrou em mim, e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? O tema da palavra chama Gilgal, né? Não é Letícia? Melissa me perguntou, Melissa, passei para ela, é Gilgal, que está em Josué capítulo 5, versículo 1. Abre sua Bíblia comigo, se você trouxe o pergaminho, se você trouxe a Bíblia, se você trouxe o celular, abre comigo o que você trouxe aí, só não deixa de acompanhar comigo. Tem gente que não curte celular porque acha que a Bíblia fica sem valor. Meu irmão, se você não curte o celular, traz a sua Bíblia. Mas não deixe de andar sem a palavra de Deus, amém? Quantos aqui acharam? Josué capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 9, e eu gostaria de compartilhar algo muito profundo com vocês. É muito simples a palavra, mas é algo muito profundo que Deus ministrou em mim, doeu muito, passei vergonha, mas é algo que Deus mexeu comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês isso, amém? Versículo 1 diz assim, ó: E sucedeu que,
ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Versículo 7, estamos acabando. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Amém? Só para fazer uma retrospectiva, Deus levanta Moisés vai ao Egito, tira o povo do Egito, 10 pragas, Mar Vermelho se abre, e durante um período de 40 anos, o povo, eles ficam no deserto. Diz a palavra de Deus que o povo deu trabalho, e por conta do trabalho que eles deram, da rebeldia que deram, da murmuração que tiveram, a Bíblia falou assim, que nenhum daquela geração, com exceção de Caleb e Josué, entraria na terra prometida. Todo mundo me acompanhando na história? Aí diz a história que durante 40 anos, eles ficaram então no deserto, e todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreram no Egito. Todos eles foram circuncidados. É natural, é um mandamento, é uma orientação do Senhor, que todo filho, ao 8º dia do seu nascimento, macho, ele seja circuncidado. Quem aqui não sabe o que é circuncisão? Levanta a mão. Circuncisão é uma marca onde é removido a pele do órgão genitor do homem, do órgão, do homem. Então, é algo que é feito, até hoje alguns fazem isso, é algo que até é recomendado por alguns médicos, questão de higiene, questão de bem-estar e prevenção de doenças. Então, circuncisão, depois vocês podem ver, é uma marca em todo homem, em todo homem que nasce no povo judeu. E eles saíram do Egito, todos que saíram circuncidados. Mas todos que nasceram no deserto não foram circuncidados. Então, um mandamento estava pendente. Um mandamento muito importante estava pendente. E diante da conquista da terra prometida, quando eles atravessam o Mar Vermelho, quando eles atravessam o Rio Jordão, que Josué é usado para parar as águas do Jordão de correr, e de repente eles passam a seco, a Bíblia fala que os reis daquela terra ficaram temerosos, espantados, acuados, ficaram muito preocupados com esse povo a quem Deus estava dirigindo, fazendo aquele milagre. Só que antes de Deus entregar a terra prometida para o povo de Israel, Deus tinha que acertar algo que estava pendente. Então você vê Deus aqui em Josué capítulo 5, ele
falando para Josué o seguinte: ó, o pessoal está tudo preocupado com vocês, mas antes de se preocupar em conquistar alguma coisa, faz facas de pedras e circuncida cada varão do povo de Deus. Se você entrar na internet e você pesquisar, hoje, alguém que é circuncidado, ele leva de 3 semanas a 1 mês para ficar bom, para se recuperar da cirurgia. É algo que debilita muito o homem. Tanto é, por exemplo, que se você lê em Gênesis, quando a filha de Jacó foi violentada, os irmãos eles proporam o que para o pessoal lá que tinha, o povo que tinha violentado? Ó, se vocês circuncidar tudo, a gente vai constituir família com vocês também. E era uma estratégia, porque quando eles fizeram isso, eles ficaram vulneráveis. E eles foram lá e arrebentou com tudo, matou todo mundo. Porque o ato de circuncidar, ele debilita. Ele deixa você numa situação muito complicada. Hoje já é assim. Imagine naquela época em que não tinham tanto recurso, em que não tinham tantas ferramentas, era um pouco mais precário. Tinha-se o cuidado, mas era precário. Então, os homens, eles ficaram, diz a Bíblia, você vai ver aqui no versículo 8, que aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar até que sararam. Então, diante da terra prometida, diante de Jericó, ali em Gilgal, naquele lugar, Deus estava colocando um princípio em ordem. Ele estava colocando algo que estava pendente em ordem. E Deus ele não levaria o povo a conquistar sem que primeiro fosse colocado esse princípio em ordem, todos fossem circuncidados. Porque é importante seguir os mandamentos do Senhor. E isso estava pendente. E a palavra de Deus diz que após circuncidarem, após sararem, restabelecerem a saúde, Deus então fala com Josué e dá uma estratégia para ele conquistar Jericó. Durante 6 dias, vocês vão dar uma volta, carro, a Arca da Aliança, exército, trombetas, e vocês vão dar uma volta por dia, durante 6 dias, e no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e aí vocês vão bradar, vão tocar, e vão arrebentar a boca do balão, e a Bíblia fala o que aconteceu? As muralhas caíram por terra, e as muralhas de Jericó, que não era uma muralha qualquer, a Bíblia fala que Raabe morava na muralha, não era um muro igual na nossa casa, de 10, 15 centímetros, era uma muralha onde se tinha casas, era algo muito grande, era um forte, era uma fortaleza Jericó, e a Bíblia fala assim que ela caiu, e a história mostra, a arqueologia mostra, que as ruínas foram engolidas pela terra, as muralhas foram engolidas pela terra, e está lá para quem quiser pesquisar a arqueologia, está lá para mostrar os fatos. E eles entram, conquistam, e assim começa a conquista da terra de Canaã. Deu para entender o pano de fundo aqui? Ok? Essa é mais ou menos a história do povo de Israel, o contexto que a gente está falando. E o que isso se aplica na nossa vida? Hoje você está aqui, você veio nesse lugar, e eu te pergunto, será que não tem alguma área na sua vida que o mandamento está quebrado, um princípio está pendente, um mandamento está pendente? Antes de continuar falando, eu lembrei aqui que é muito importante, imagine só a vergonha que cada homem teve, porque nasceram no deserto, então tinha homens de 40 anos, de 35, de 30, de 25, 20, 15, 10, crianças. Imagine esses homens de várias idades indo à tenda de Josué. Vocês me desculpam, mas a gente já é adulto, a gente pode falar abertamente, é tudo uma questão de não ter malícia. Eles ficam nus. Imagine vocês, homens, expondo a sua nudez para um outro homem que vai tocar você e vai
te circuncidar. É vergonhoso para quem está sendo circuncidado ou não é? E para quem está circuncidando? Você acha que Josué também levou de boa? Josué, ele é procto, né? O maior proctologista, ou urologista, sei lá. Ele virou especialista. Imagina só a situação constrangedora que Josué passou. E cada pessoa, do menor ao maior, várias idades. E nós sabemos que, gente, você acha que isso foi rápido? O povo de Israel só de homens tinha mais de 600 mil. Imagine só como que foi essa operação circuncisão. Foi algo que tomou tempo, tomou dias, ao ponto de eles deram um nome para um lugar lá, dizendo Gibeate Aralote, que significa Monte dos Prepúcios. Monte dos Prepúcios. Imagina quanto prepúcio, pele da genitália masculina. Desculpe, mas é algo que a gente tem que falar. É algo que faz parte do contexto da Bíblia. Imagine que loucura que foi isso. Que vergonha para aqueles homens. Ficaram no mínimo um mês debilitados. Vergonha para Josué, vergonha para eles, debilitados. Mas para entrar na terra prometida, é necessário cumprir os mandamentos do Senhor. E eles colocaram os mandamentos em dia. Vocês me entenderam? Aí eu volto a falar. Existe um paralelo na minha vida e na sua vida. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. E eu não vou ser demorado, eu vou ser muito incisivo, direto naquilo que eu vou falar. Você aceitou o Senhor Jesus, você saiu do Egito, você foi resgatado, você experimentou a salvação, o sangue de Jesus te conquistando, maravilha. Mas na sua caminhada com Cristo, alguma coisa, algum mandamento foi quebrado, algum princípio não foi observado, algum comportamento errado foi praticado. E eu aprendi, por experiência própria, que existem coisas que nós chegamos diante do Senhor e nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. E resolveu, como diz, Zé Fini, acabou. Você nunca mais tem que pedir perdão sobre aquilo, porque você sente que aquilo foi resolvido. Mas você já parou para pensar parou para analisar que tem algumas coisas que você comete, alguns erros, alguns mandamentos quebrados, algumas atitudes que você tomou, que aquilo lá, por mais que você peça perdão para o Senhor, aquilo fica martelando em você, constantemente, quando você entra na presença de Deus, aquilo fica tipo te acusando, mexendo com você. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Eu já tive. E nessa noite, eu gostaria que você parasse para ver isso. Eu gostaria que você, nessa noite, entendesse que não é saudável, não é bom que você esconda algo. Existe algum mandamento na sua vida que está quebrado? Existe alguma conduta na sua vida que não está certa? Existe algum mandamento da palavra de Deus? Existe alguma coisa que você, como cristão, que foi chamado para ser luz no mundo, você não está observando? Lembre de você na escola. Quem é você na escola? Lembre de você no trabalho. Quem é você no trabalho? Lembre de você com seus amigos que não são da igreja. Como é você? Como é a sua linguagem? Nós poderíamos aqui falar de várias áreas. O que eu quero que você entenda: existe algum mandamento, existe alguma área da sua vida que ainda não foi circuncidada, que ainda está pendente, que ainda está ali para resolver? Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar a sua Bíblia em Provérbios, eu acredito que agora vai abrir o entendimento de vocês esse versículo. Provérbios 28, 13. 28, 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Eu vou ler, vocês me acompanham. O que encobre as suas transgressões nunca, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Eu quero te dar uma notícia, um alerta, uma palavra de amigo, de irmão em Cristo. Tem alguma coisa que está te assombrando, que está mexendo com a tua consciência, que está alvoroçando o seu mundo interior, que está te deixando chateado, incomodado, está atrapalhando sua vida com Deus, está atrapalhando o seu ministério. É hora de você deixar o seu líder, a sua cobertura, tocar na tua vergonha. Está na hora de você abrir a sua vergonha para o seu líder. Jovem mulher, jovem homem, você que está aqui, eu quero te convidar a expor aquilo que está atrapalhando você de entrar na terra prometida. A palavra de Deus fala que quem encobre a transgressão não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quantos aqui querem experimentar a liberdade, experimentar o fluir, a bênção de Deus? A palavra de Deus em Provérbios fala que é a bênção de Deus que enriquece. Se você encobre a transgressão, você é privado da bênção de Deus que te enriquece, que você nunca vai prosperar. E eu quero que você nesse momento entenda que é vergonhoso expor pecado. É vergonhoso, Mari, abrir uma área que você sabe que não está resolvida para alguém que você confia, até que você gosta daquela pessoa, confia nela, é vergonhoso. Mas eu quero te dizer nessa noite que há cura, há poder nessa atitude. Você que está aqui ouvindo essa palavra, assim como eu, nós precisamos entender que não vale a pena encobrir, não vale a pena esconder, vale a pena confessar, porque Deus Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer cumprir em você o plano que Ele traçou desde o seu nascimento, antes de você nascer, aquele plano que Ele traçou. Quantos querem chegar no fim da sua vida como o Bomber leu aqui, combati um bom combate, né? Guardei a fé, cumpri aqui. Pá. Gente, eu acho que a maior satisfação é poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, errei, falhei, dei umas cabeçadas aí, mas cumpri. Cheguei, uns vai chegar meio, como diz o Jair, né? Era para o Jair estar aqui, mas já que ele não está, vou imitar ele. Tem uns que vai, sapecado pelo fogo, mas vai chegar lá peladinho, mas vai chegar, o importante é estar lá. Eu quero que vocês entendam que vale a pena confessar e deixar. Outro versículo, Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Cadê o meu Tiago? Está aqui. Posso ler? Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Na versão da Nova Versão Internacional fala: sejas curado. Quantos aqui querem ser curados? Em todas as áreas da sua vida. Quantos querem ser sarados? Felipe, você toca teclado. Você está tocando? Por quê, Felipe? Porque o dedo dele está machucado. Você pode tocar? O médico te liberou para tocar de vez em quando? Não, suspendeu geral. Isso comprometeu uma atividade sua, um dom teu, um ministério seu, não comprometeu? Uma ferida, algo que não está curado, ele vai te limitar. No caso dele é algo físico que está sendo tratado, daqui a pouco a gente vai ver ele com a camisa 10 lá, desempenhando lá, se Deus quiser. Amém? Amém? Mas vocês entendem que
uma ferida, algo que não está curado, que não está sarado, vai te comprometer? Imagine você, quantos aqui gostam de filme de guerra? Patriota. Eu gosto daquele filme Patriota. Eu gosto do Mel Gibson. Ele muito louco, cheio de sangue, lutando com a bandeira, assim, aquele, parece um louco. Eu gosto daquele filme. Senhor dos Anéis, tem gente que não gosta, eu gosto. O Hobbit, Batalha dos cinco exércitos lá. Eu gosto desse filme. Mas sabe o que eu mais gosto? É quando eu lembro como que funciona o exército. Os feridos, eles não são abandonados. Apesar de que hoje em dia os cristãos, eles têm os costumes meio esquisitos, né? Ver um irmão ferido, ao invés de ajudar o ferido, levar para a enfermaria, eles dão uma olhada, está morrendo. Pá! Pronto, menos um. Eu acho que eles ajudam a acabar de matar, né? E a gente sabe que a nossa língua tem esse poder, e muitas vezes, tome cuidado, porque ninguém fica ferido porque quer, ninguém se machuca na batalha porque quer. Nós temos que entender que sempre haverá pessoas que vão se ferir, pessoas que vão se machucar, pessoas que vão de alguma maneira ficarem debilitadas. Essas pessoas têm que ser resgatadas e levadas para um lugar de cura, e tiradas da batalha, e não, né, deixadas na batalha para morrer. Você acha certo, Mateus, você pegar uma pessoa que já passou pela enfermaria, mas ele está cheio de atadura, tomando remédio, antibiótico, cheio de remendo. Não, já está bom já, vai para o fronte. Não é certo. Até uma pessoa que ainda não foi curada, ou melhor, uma pessoa que já passou pelos procedimentos, mas ainda está em processo, ela ainda não está apta. Quem aqui já foi afastado pelo trabalho já? Já teve algum acidente de trabalho e teve que ficar afastado? Alguém aqui? Você teve que passar por uma perícia antes de voltar, não teve? Para ver se você já estava 100%, não é? Por que existe essa preocupação em que você seja avaliado, para que você não seja lesionado, não piore, não te comprometa de novo? É natural isso, é natural, é assim que funciona. E eu quero te dizer de todo o meu coração, por experiência própria e por conhecimento de causa na vida das pessoas. Ferido, pessoa que está doente, pessoa que está com alguma coisa escondida e não coloca para fora, essas pessoas estão correndo um grande risco. Um grande risco de repente, quererem estar na guerra, como se estivessem bem, por orgulho, por algum sentimento de dificuldade de abrir o coração. Elas estão indo para a guerra, debilitadas, e de repente corre o risco de repente ser fatalmente machucadas, feridas. E nós sabemos que não é esse o projeto de Deus, não é isso que nós queremos para nós. Por isso, eu quero que você nessa noite entenda. De repente tem pessoas aqui que estão bem, não tem nada, tem uns acidentes de percurso aí, mas está com a vida em dia. Mas de repente você está aqui nessa noite me ouvindo, e de repente você tem alguma coisa que tem machucado você, e você até hoje não teve coragem de abrir o seu coração. Você não teve coragem de chegar no seu líder, alguém de confiança, alguém de caráter, alguém que seja capaz de te conduzir no caminho da palavra de Deus para uma cura, para um lugar correto. Procure uma pessoa. Procure. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Todos acharam? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Eu esqueço que tem a Bíblia atrás de mim. Tem gente que não achou, é só ler ali, né?
1 Timóteo 3,9. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Vou ler o 1 Timóteo 4,2 também, por favor. 1 Timóteo 4,2. Tais ensinamentos vêm de homens, hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, insensível. Aquela cauterizada é aquilo que está insensível, que você não sente. E, para finalizar, 2 Timóteo 1,3. 2 Timóteo 1,3. E esse é o principal. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, de dia e de noite nas orações. Tem um outro aqui, só um momento, que não é esse não. Só um momento, por favor, que eu separei aqui, mas ele ficou de fora. Que para mim é o principal. Aqui, ó. 1 Timóteo 1,19. Era esse que eu queria ter lido primeiro. 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Boa consciência é uma consciência em paz, uma consciência sem peso. E aí eu te convido nesse momento a refletir como está a sua consciência. Houve um tempo na minha vida, quando eu tinha uns 20 anos, eu estava na igreja, era líder na igreja, eu tinha muitas obrigações na igreja, era uma das pessoas jovens mais ativas e etc e tal. O Jonas está aqui, vai confirmar. Aí eu comecei a namorar. Antes do namoro comecei errado, o namoro foi errado, e o pós-namoro foi pior ainda. E com isso eu perdi tudo. Passei por um processo de restauração e Deus foi maravilhoso e eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu lembro que quando eu estava em pecado, consciente dos erros, mas ninguém entre aspas, as pessoas começam a desconfiar, mas ninguém sabia aqueles problemas, aqueles pecados, aquelas coisas mal resolvidas, feridas. Enquanto eu estava com aqueles problemas dentro de mim, eu lembro que eu entrava na igreja, eu não conseguia ficar em pé cantando. Eu não conseguia ficar em pé adorando a Deus. Eu chegava, parecia um crente avestruz. Eu chegava, enfiava a cabeça na cadeira e eu me escondia. Eu me escondia, me esquivava de conversa, me escondia de Deus, não orava. Por quê? Quando alguém tem alguma coisa escondida, quando alguém tem a consciência prejudicada por alguma coisa errada, ela começa a ter esse mesmo comportamento que Adão teve, de se esconder. E eu lembro que eu tive esse comportamento, até que um dia em casa, naquela época a gente ouvia o Hilson demais. Cheguei em casa, depois de um culto de jovens, igual esse, coloquei o DVD do Hilson lá para tocar, e eu comecei a me jogar na presença de Deus, e chorei, me arrebentei de chorar. O que eu fiz da minha vida? E me arrependi, papapá, e aí eu falei assim, Deus, o que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Você tem que confessar tudo. Aí eu cheguei no Jefferson, liguei para ele, saí da faculdade na segunda-feira, parei lá na casa dele, sentei com ele, Jefferson, ele não bateu em mim, não fez nada, mas não precisava, o silêncio dele doeu mais.
ele não somente me ouviu, mas me orientou a falar com mais algumas pessoas. Eu fui nessas pessoas e falei, pus tudo para fora e falei. E depois de ter falado com todo mundo que eu tinha que falar, de ter colocado para fora tudo que estava errado, tudo, eu entrei em disciplina. Eu fui o primeiro a inaugurar a disciplina de 2 anos, aqui na igreja. Eu fui o primeiro a inaugurar. Eu lembro que a primeira pessoa que ficou em disciplina de 2 anos, que eu me recordo, foi eu. Eu, pelo menos, acho que tinha estabelecido que alguns pecados iam ser 2 anos. E aí eu fui colocado de disciplina, 2 anos. E logo no início da disciplina, depois de ter colocado tudo para fora, confessado tudo, pronto. Sou um livro aberto, transparente. Eu lembro que eu chegava no culto, eu não era o crente avestruz, mas eu era o crente que eu era livre. Eu levantava as mãos, eu adorava a Deus, eu rasgava, eu chorava, eu pulava. E isso você pensa que ficou quieto? Um dia eu estou em casa, o Zé Leandro, naquela época o Zé Leandro ele era líder dos jovens, ele me chamou lá, falou assim, Renato, vem aqui em casa. Eu cheguei na casa dele, o Gerson pediu para eu conversar com você, o pessoal está questionando aí, que você está aí, agora pulando, dançando, tal, não sei o quê, e você passou por tudo isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu era cativo, preso, oprimido. Agora eu sou livre. Agora eu sou livre. Eu agora não tenho mais nada me prendendo, eu pus para fora. Quantos aqui já passou mal do estômago, aí você foi lá, vomitou, melhorou na hora? Gente, eu pus para fora aquela podridão, aquilo que estava me corroendo. Eu vivia com gastrite, passava mal. Eu vivia passando mal, o quê? Um jovem de 20 anos passar mal com comida? A gente come estanho derretido e não passa mal. Aí eu falei, tá errado, eu pus para fora. Eu falei, Zé Leandro, meu filho, eu estava em pecado, estava tudo torto, eu pus para fora, confessei, abandonei, estou nas mãos do Senhor agora, só alegria. Só alegria. Aí ele virou para mim e falou assim, meu irmão, continua assim, vai na benção, é isso mesmo. E aí ninguém mais conversou comigo. E aqui eu quero que vocês entendam que não é diferente para vocês. De repente você que faz parte da igreja, que está aqui hoje, e tem alguma coisa que não está resolvido, procure uma pessoa de Deus, seu líder, confesse o teu pecado. Porque você vai experimentar uma liberdade, um fluir de alegria, de paz. Você vai ficar radiante. Mas primeiro você vai ter que passar pelo processo da vergonha. De alguém tocar na tua vergonha. E ela também vai ficar envergonhada de ter que tratar daquele assunto. Mas ao tratar da vergonha, ao você ser circuncidado, passar pelo tempo da recuperação, seja ele qual for, se caso você tiver que passar por um tempo, a Canaã está à tua espera. A terra que mana leite e mel está à sua disposição. Aí eu faço uma pergunta, quem aqui quer tudo que Deus tem para você de bom? Bênção, terra prometida, promessas de Deus, vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Todo mundo quer, né? Só que para você alcançar isso, você tem que passar por esse processo de expor a tua vergonha. Porque se você não fizer isso, um dia, passando por esse problema, eu lembro que quando eu comecei a fazer as coisas erradas, tortas na minha vida naquela época, eu comecei a ficar meio de lado. Comecei a eu comecei a deixar de participar de algumas coisas. E aí eu virei para Deus e falei, o que está acontecendo? Com a vida tudo torta, perguntando para Deus por que está ficando de lado.
Aí Deus ele responde ainda, gente. Ele ainda responde para a gente. Interessante é isso. A gente é meio cabeção e ainda ele entende a nossa limitação. E Deus ele virou para mim e falou assim: filho, um soldado ferido, o lugar dele é na guerra? Deus ele ainda com amor me respondia, mesmo eu errado. E eu te digo que Ele não vai te colocar na guerra, Ele não vai te levar adiante no propósito que Ele tem na sua vida, sem que primeiro você resolva as pendências, porque isso pode ser algo que vai te comprometer lá na frente. Quantas pessoas aqui já tiveram medo de expulsar demônio quando ficou endemoniado, porque tinha alguma coisa na tua vida que estava meio... Quando já passou por uma situação assim? Irmão, eu já passei por isso. Eu lembro que teve uma época que eu estava em casa, acho que era meu aniversário, um irmão foi lá, me pegou: Renato, tem um demônio lá na vila, lá, já entrei no carro dele, desci naquela vila, o que está acontecendo aqui? Pus a mão, já expulsei, tal, voltei para o aniversário. Meu amigo virou para mim e disse: não te chamo mais não. Por que você não me chama mais? Não fizemos nenhuma entrevista, perguntou porque estava ali, porque não sei, já chegou, expulsou, já foi embora. Mas já teve vezes que eu não fui ousado assim não. Teve vezes que eu vi... Deixa lá. Vai que de repente ele fala: você, aquilo. E a gente não tem medo disso? E aí eu te pergunto, isso é maneira de cristão viver? Acuado? Devendo alguma coisa? Quem não deve, não teme, né? Deus ele quer que você tenha um ministério que flua. Quantos aqui querem servir ao Senhor, fluir? Amém. Mas Ele não vai permitir com que pendências permaneçam enquanto você cresce, porque Deus ele não é imprudente, Ele não é inconsequente, Ele te ama, Ele não vai permitir. Agora eu te pergunto, até quando você vai atrapalhar Deus de fazer o 100% na sua vida? Até quando você vai ficar limitando Deus de fazer o 100% na sua vida? Ficou com alguém, beijou na boca aí, fez sexo, fornicou, está tendo algum problema? Conta, abandona o pecado. Abandona o pecado. Irmãos, eu sou testemunho de que vale a pena abandonar tudo e passar pela vergonha que for. Foi maravilhoso para mim, já que eu pequei. Seria melhor se eu não tivesse pecado, né? Cá entre nós, né? Seria muito melhor. Mas já que eu pequei, ter experimentado o carinho de Deus. Você lembra daquele Salmo 91? Gente, vocês me desculpem o horário, viu? Eu não ia demorar tanto assim. Está acabando já. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 2 anos de disciplina. Eu não ouvi ninguém falar mal de mim. Parece que Deus me colocou na casinha, como a galinha, colocou debaixo das penas. Parecia que não tinha acontecido nada. Depois de anos, eu fiquei sabendo muitas coisas que disseram naquele tempo. Mas no momento da disciplina, eu senti Deus assim: bom, já que você confessou, já que você confiou em mim, já que você abriu teu coração, já que você se submeteu a passar por isso, eu vou te proteger, mal nenhum vai te tocar. E gente, Deus ele não é só assim comigo, Ele também é assim com você. Vamos ficar em pé para pensar que está acabando? Eu não sei até que ponto essa palavra entrou dentro de você. Eu só sei que essa palavra ela foi enviada por Deus para mim e para você. Que ela não caia na beira do caminho, nem entre pedras, nem entre espinhos, mas que ela caia em um terreno bom e que frutifique. Se existe alguma coisa que precisa ser colocada para fora, coloque. Porque você está correndo o risco de atrasar o plano de Deus na sua vida. Porque você fica pensando que porque você tem alguma coisa mal resolvida, Deus abandona você? É só ficar aqui que Deus ele me deixa de lado. Ele vai insistir com você enquanto houver fôlego nos seus pulmões. Ele não desiste de cumprir o plano na sua vida.
Só que Ele não constrói a casa, Ele não coloca laje sem primeiro ter a estrutura embaixo. Deus, Ele não pula etapa, Ele não queima etapa. Ah não, Deus, vai fazendo telhado aí, depois a gente faz a laje. Não, levanta as paredes, estrutura primeiro, laje depois. Deus, Ele tem sequência naquilo que Ele faz. E o Espírito Santo, Ele vai sempre te conduzir para a cura. O que você vai responder nessa noite? O que você vai responder?